Gente, boa tarde, então, a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas, mais uma tarde. Passo aí a palavra para o Léo, para fazer, então, a leitura e a prece iniciais do estudo dessa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, gente. Vamos lá, então, né? Começar aqui o estudo. Começar o fim, né? O encerramento do curso hoje. Eu vou, então, fazer a leitura aqui do livro Vinha de Luz. E esse pedacinho do Vinha de Luz, ele fala sobre inimigos em geral, né? Eu acho que a gente pode depois trazer esse debate para a aula sobre várias interpretações que a Joana faz dessa mensagem de hoje, né? Sobre inimigos, uma questão mais interior, mas também para a questão mais externa também, que a gente vai poder abordar um pouquinho hoje, tá bom? Então, eu vou ler aqui para a gente. Então, do livro Vinha de Luz, mensagem chamada Credores Diferentes. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje. Como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as eficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma vez só, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e encabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Emmanuel. Façamos a prece nesse momento. Possamos, então, fechar os olhos, nos concentrar e buscar a Jesus em pensamento, rogando o amparo do mais alto a essa singela reunião de estudo, que os bons espíritos nos inspirem, nos acompanhem nesse processo de estudo, de conhecimento e renovação. Senhor Jesus, obrigado por tudo, Mestre, pela vida, pelas experiências que nos forçam o crescimento, que nos ajudam, Senhor, no autoburilamento, que consigamos compreender esses processos, Senhor Jesus, e a cada instante nos esforçarmos cada vez mais para vencer a nós próprios, vencer a matéria, nossas imperfeições morais e físicas. Abençoa, Senhor, esse grupo de trabalho, que consigamos a cada momento sermos mais fiéis na Tua seara bendita, trabalhando e servindo em Teu nome, Senhor Jesus. Que a Sua paz e a Sua luz nos guiem a jornada, hoje e sempre, graças a Deus. Então, nosso tema de estudo hoje, né, é Jesus e inimigos. Eu acho que a abordagem que a Joana faz nesse capítulo é muito interessante, porque ela traz questões muito necessárias ao nosso debate aqui. É claro que o tempo aqui do estudo não vai permitir aprofundar em algumas delas, mas a gente vai tentar trazer pelo menos uma reflexão inicial para ser uma base aqui do estudo, né, de compreensão do contexto em que nós encarnamos também e do mundo em que vivemos, né?
Então, a ideia é a gente poder trazer alguns pontos aqui de reflexão inicial, e foi muito difícil, até nesse estudo de hoje, não usar quase que integralmente o texto, né? Vocês devem ter lido também, e viram que tudo que ela traz nesse texto não é um capítulo muito grande, então, praticamente, aqui nos slides, a gente vai usar quase que todo o texto, porque todo ele é muito importante em vários aspectos também. Qualquer coisa, vocês fiquem à vontade para participarem aí. Eu já usei essa imagem numa outra aula, num curso passado, talvez vocês lembrem, né, quem participou. A gente poderia pegar várias imagens do mundo hoje, da sociedade, né, de cenário de guerra, de desigualdade social, enfim, né, que pudessem refletir essa disparidade em que a gente vive, né? Por que isso é importante pensar? Porque a gente, muitas vezes, quando faz algum tipo de discussão, de debate sobre temas gerais da sociedade, a gente tende a generalizar situações. E nem sempre é assim, né? A gente tem uma diversidade de contextos, de situações, que muitas vezes a gente precisa lançar um olhar específico sobre eles também, né? Porque a gente tem que entender toda a complexidade que é a sociedade em que a gente se encontra, de vida, né? De relações, de possibilidades, inclusive, ou também de não tê-las, né? Desde o nascimento. A gente sabe já desse ascendente espiritual, né, que já rege nossas escolhas também lá do passado para a atualidade, mas também tem muita coisa presente, né? Das políticas dos governos, das escolhas pessoais, enfim, e tudo que vai impactar, então, a nossa vida aqui na Terra. Então, essa imagem retrata um pouco essa grande disparidade que existe em termos sociais entre um grupo de pessoas, né, favelados aqui, mas um pouco marginais à sociedade, e do outro lado, pessoas com um bem-estar social um pouco melhor, pode ser fruto do seu trabalho, das suas experiências, né? Mas que mostra justamente essa diversidade de cenários em que a gente vive. Por que eu trouxe essa imagem, né? Eu vou trazer aqui o próximo slide, porque a Joana, ela vai abordar um pouquinho, logo no início, essa conjuntura social em que a gente vive, né? Esse contexto social que vai impactar quem nós somos também, e como nós vivemos na Terra atualmente, né? No nosso mundo. Então, a sociedade que a gente vive hoje, a gente trouxe aqui alguns pontos só, para ser bem, até assim, ser rápido, né? Porque a gente não vai poder aprofundar esse debate aqui, mas achei importante trazê-lo, porque ela suscita isso, que a gente vive numa sociedade capitalista, né? E de consumo, como ela aborda bastante. E isso traz alguns elementos para a gente poder analisar. Então, essa sociedade ela é capitalista, prevalece o consumismo, o imediatismo, a coisificação ou reificação, que é você sempre privilegiar o uso das coisas e pessoas mais do que a relação em si, mais do que a pessoa em si. Então, coisificar, por exemplo, alguém é você transformar a pessoa num objeto, né? E para além só do que ela é, na verdade. A competição está muito presente na nossa sociedade, a padronização, de um modo geral, e ela traz isso também, né? Quando falo das imitações que a gente vai vivendo hoje no nosso mundo, e a própria desigualdade social, né? Que se expressa nesse desenhozinho aqui, ele é até um pouco, essa charge, né? Fala um pouco dessa pirâmide social que a gente vive, em que lá embaixo, naquela grande base, está a grande maioria da sociedade, pobre, negra, né? E, enfim, que está em situações de violência, em situações de fome, muitas vezes, e vai subindo essa pirâmide social, chegando os mais ricos, os poderosos, uma minoria. Aqui também tem a representação, né, de uma força bélica e também religiosa, que durante muito tempo também acabou fazendo usufruto, né, desse poder durante períodos diferentes também, para dominar, para matar, como nós já vimos também outros estudos aqui no centro. Então, assim, a gente, ao analisar a sociedade hoje em que a gente vive, a gente vai ter esse cenário de fundo, né, em que fortemente se predomina relações de consumo, né, e imediatistas, de ter, de conquistar, muitas vezes também. Isso a gente vê em níveis diferentes da sociedade o tempo todo. E não é só de ter, muitas vezes, o consumo não é só de ter coisas em si, mas também das relações, né? Então, já está num nível desse tipo de consumismo que já não é só de obter coisas, de comprar coisas. É na relação com o outro, é na forma como você
enxerga as pessoas, elas te enxergam também, é no estado social que você tem, enfim, em vários elementos que surgem na sociedade e que regulam nossas relações atualmente, né? Então, por mais que você, às vezes, fuja ainda, né, dessas condições sociais em que a gente vive, a gente, vez ou outra, ainda vivencia esse modo de relacionar-se, de viver, né? Porque a gente está num mundo que é capitalista, que é consumista, a gente tem que estar atento, muitas vezes, a esses padrões de comportamento que a sociedade nos coloca e que a gente vai, muitas vezes, absorvendo, se alimentando dele, né? Ingerindo esses padrões também, tá? Então, aqui são alguns elementos. É claro que cada um desses tópicos aqui daria uma aula separada, né? Falar de consumismo, capitalismo, de coisificação, dariam aulas separadas aqui. Mas só para poder trazer, assim como ela traz no início do capítulo de hoje, essa ideia, né, de que mundo é esse que a gente vive, e que relações são essas, o que é estar no mundo hoje ainda, né? Então, esses são pontos que vão aparecendo aí na fala da Joana de Ângeles. A gente vai aqui discutir um pouquinho mais a partir do que ela trouxe, né, no texto da aula, né, desse momento. Então, ela começa falando do consumismo, né? Ela fala que o progresso tecnológico, favorecendo o conforto, implacavelmente nivela os homens em uma só faixa, produzindo um tipo de igualdade desumanizadora que o consumismo estabelece como logro social relevante. Né? Então, aqui tem vários pontos, né, para a gente poder aqui discutir, conversar. Uma coisa é discutir o avanço tecnológico, esse progresso tecnológico. Ele é importante, né? Nós sabemos disso. A gente não vai aqui desmerecer esses avanços, né, que a sociedade conseguiu estabelecer, esse processo histórico, mas a discussão é em que medida esse progresso tecnológico leva ao consumismo, né? Leva a esse processo de desumanização das pessoas, de alguma forma. E a gente tem visto ultimamente, cada vez mais fortemente, isso crescendo, né? Porque cada vez mais, né, para uma parte da sociedade, pelo menos, esse acesso ficou mais facilitado, né? Então, acesso aos meios tecnológicos, ao poder de compra, muitas vezes também para alguns grupos, enfim, né? Gera essa vontade coletiva de ter aquilo, né? De um padrão social, de comportamento que exige ter algumas coisas, buscar alguns ganhos, algum tipo de colocação social, né? Que se privilegia atualmente também. É o que ela fala aqui, né? De logro social relevante, né? Uma posição social de destaque, seja no trabalho, seja na família, em outros meios sociais diferentes em que você participa também. Então, isso vem gerando esse processo de consumo, né? O consumismo nesse sentido é o querer ter mesmo, né? Querer chegar a esses padrões, a buscar esses padrões de comportamento ou de compra ou de aquisição de coisas também para se comparar muitas vezes a alguém, para gerar mesmo um modo de vida que seja sempre o de obter coisas. Ô, Léo. Oi. Eu concordo com você. Esse capítulo, ele daria um seminário, um curso inteiro sobre ele. O que ele tem de curtinho, ele tem de denso, né? É impressionante o poder de síntese da Joana de colocar num capítulo, assim, tantos conceitos, tantos assuntos diferentes, concatenando todos eles em torno da temática principal. E achei muito interessante como ela constrói esse encadeamento das ideias até abordar a questão dos inimigos, abrindo o capítulo exatamente com a questão do consumismo. Eu lembrei, na hora que eu estava lendo o capítulo, lembrei de uma pessoa que eu conheci, se eu não me engano, era na faculdade, e nessa época os celulares não estavam ainda tão acelerados como hoje, a questão do lançamento de novos modelos, mas já tinha isso, muito presente. Era naquela fase em que os celulares eram pequenininhos ainda, né? E o que as marcas buscavam era sempre diminuir o tamanho. Mas eu lembro de um colega lá de sala que chegou para mim uma vez e confessou assim, ele tinha um celular que era recém-lançado, né? E aí ele falou assim, eu perguntei, pô, legal o celular e tal. Ele falou, pois é,
mas eu já vou procurar outro, porque esse aqui, já estou vendo muita gente com ele, então já ficou comum, eu quero um outro agora. Dizendo assim que para eles o que era importante era ser destaque, né? Era ser diferente, era ter um que chamasse atenção. Se fosse um Exclusivismo, né? exato, para ele exibir, né? Enfim, se fosse um que fosse muito comum, é para ele perder o interesse. E a gente vê essa questão do consumismo muito arraigado na nossa sociedade atual sobre vários aspectos. Sobre essa questão de você querer ser diferente, sobre a questão de você demonstrar poder sobre o outro, que eu posso comprar, você não pode. E aí, é como você falou, se a gente for esmiuçar aí os detalhamentos desses assuntos que servem de pano de fundo para isso, nossa senhora, a gente passa aqui semanas debatendo sobre isso, porque essa questão do consumismo alimenta a desigualdade social, né? De você, às vezes, tem um aparelho, tem um produto, tem uma propriedade qualquer que lhe atende muito bem, mas esse desejo de se sobrepor ao outro, de se destacar diante do outro, de status e tudo mais, isso vai cada vez mais aumentando um abismo social e fomentando essa divergência, essa desigualdade, onde uns que têm muito querem mais e os que têm pouco têm cada vez menos. Então, as duas coisas estão muito relacionadas. E aí, mais adiante, ela faz essa conexão do consumismo e do outro tópico que você deve trazer aí, para dizer sobre a questão da diferença, né? Da diversidade, como a gente trata a diversidade como o diverso, o diferente como inimigo. Né? Então, achei fantástico a forma dela abrir o capítulo com essa abordagem sobre o consumismo. Legal. E aí a gente tem que diferenciar também, assim, entender a diferença desse debate aqui do que é, por exemplo, o esperado para o homem hoje no mundo, né? Que é trabalhar, subsistir, ter o seu emprego, seu salário. E lembrando, igual eu falei aqui no início, esse padrão de sociedade é um padrão capitalista, que estabelece essa rede de relações, né? Que é um padrão também materialista, de diversas formas, né? Que a gente pode pensar sobre ele também. Então, ele já traz um pacote muito completo, né? De relações, de forças também, né? E esse padrão capitalista, ele sustenta e mantém justamente também ainda essa pirâmide social que a gente mostrou aqui no início, né? Então, essa pirâmide aqui, ela é mantida pelo próprio capitalismo, né? E pelas relações desiguais que a gente tem no mundo hoje. Talvez vocês tenham ouvido falar aí recentemente de alguns estudos aí, que mostrou que durante a pandemia, o lucro de algumas empresas, né, mundiais e bancos foi muito maior na pandemia do que antes, inclusive. Então, a pandemia foi um momento assim grave da sociedade, pessoas com fome, né, desempregadas, e empresas lucrando muito mais do que tinham lucrado anteriormente. Né? E lucram por quê, né? Porque de algum lugar tirou de alguém, inclusive. É claro que eu estou aqui, gente, simplificando essa relação, tá? Entendam isso bem. Mas para a gente poder entender que sociedade de consumo é essa, e relação de trabalho é essa também, né? Enquanto tinham pessoas agravando o quadro de fome e de miséria, tinham outras, né? Um grupo muito menor, ficando mais fortes, com mais dinheiro e mais poder, num outro lado, né? Dessa balança também. E isso impacta toda uma vida, né? De relações da gente também. Mas isso, a gente discute isso como um fator mais extremo e agravante, mas a gente não quer aqui desconsiderar o que o nosso trabalho, o nosso esforço diário, né, de ter um emprego, isso é uma outra questão. A gente não está simplificando a isso, essa relação, tá bom? Apesar de fazer parte disso. Oi. Léo, você falou desse conceito, né, assim, de forma bem simples da economia, mas o Eduardo Moreira, que é economista, engenheiro, enfim, ele é muito conhecido e já trabalhou no mercado financeiro e hoje ele é um defensor ferrenho, assim, de mais justiça social, enfim, ele critica muito a política dos bancos e ele usa um exemplo que é bem simples, assim, como você está colocando mesmo, ele faz uma analogia com um parquinho de areia, e que se você está num parquinho de areia, tem ali aquele cercadinho, né, com areia, se você faz um morrinho, para fazer um morrinho tem que ter um buraco, porque você tirou a areia de um lugar e botou em outro.
Então, ele faz essa analogia simples, simplória, para demonstrar essa questão da riqueza e da concentração de poder e de dinheiro na sociedade. Se tem muito concentrado num canto, é porque saiu de outro, ou seja, você deixou uma outra parte da sociedade descoberta. E, de fato, né, os bancos realmente cresceram demais, os lucros, no momento em que deveria ter, que seria, assim, o esperado era que não houvesse um lucro tão grande, porque você coadunar um lucro acima do histórico, porque foi um lucro histórico, os bancos, os 5 maiores bancos do Brasil tiveram lucros, os recordes, não foi um lucro bom, não, foi o maior lucro da história desses bancos, ao mesmo tempo que você tem uma grande parcela da população passando fome. Então, esse lucro foi à custa disso. E aí, para coroar isso tudo, mais recentemente foi aprovado, se eu não me engano, não sei se foi um projeto de lei, alguma coisa assim, alguma coisa foi aprovada lá no Congresso, se foi uma medida provisória, que permitia que os bancos fizessem empréstimos, adiantamento para as pessoas do auxílio emergencial e do BPC. Ou seja, a pessoa, antes de receber do governo aquele benefício que é para pessoas que estão em situação assim precária, né? Antes de receber do governo, o banco adianta numa modalidade de empréstimo. E depois o banco recebe do governo, e foi medida provisória, né, Leilinha? Isso mesmo. E aí, isso é um absurdo completo, porque o banco não tem risco nenhum, porque ele vai receber, obrigatoriamente, incondicionalmente, ele vai receber do governo. Então, o banco não teria risco nenhum. E veja que a taxa média dos bancos estavam cobrando para esse tipo de operação financeira girava em torno de 90% ao ano. Olha que absurdo, você tirar 90% ao ano de juros de uma pessoa que está em estado de miséria, dependendo daquele dinheiro que é escasso, que é parco, e aí é isso, é esse contraste, onde os bancos estão lucrando às custas da miséria da população mais carente, daquela base da pirâmide que você mostrou ali. E aí, essa mesma conjuntura social, né, financeira, né, de relações de consumo, gera também um grande adoecimento, né? A gente vai entrar nesse ponto já também, mas até de quem não tem, né, ou quem vive nessas condições mais subalternas ou inferiores, deseja, né, essa ascendência social, e essa impossibilidade constante também gera uma desregulação também emocional, psicológica da sociedade como um todo, né? E gera adoecimento coletivo de diversas formas possíveis também. A gente vai entrar nesse ponto já aqui. Ela também traz os modismos, e aí, quando falar disso, né, a gente trouxe essa imagem aí para fazer uma relação mais direta ainda com as redes sociais atualmente. Como é que as redes sociais elas estão impactando a vida humana hoje, né? E estão intensificando ainda mais esse processo, né, de consumo, de repetição dos padrões, de uma padronização de comportamentos também na sociedade. Então, ela traz esse trechinho dizendo o seguinte, que os modismos assolam, gerando um comportamento mesmista, né, que é de cópia, né, em que os indivíduos se imitam, assumindo posturas idênticas, com enfraquecimento dos ideais, da ética, da família, da criatura em si mesma, né? Então, isso sempre existiu? Sim, isso já existia. Mas, no meu entendimento, né, lendo aqui um pouquinho, eu acho que a rede social, ela intensificou esse processo pela rapidez, né, que ela dá esse processo. Tem em todo lugar, né, hoje todo mundo com smartphone tem acesso a esses padrões, e já houve essa discussão também entre nós aqui, né, de que, em outros lugares também, que, em geral, a rede social, ela traz um retrato de um status que todo mundo quer ter, né, ou de mostrar um lado feliz sempre, o que se deseja, né, enfim, até naquela aula sobre, uma aula do Adriano com a Cris aqui, falou sobre a questão das viagens, né, do que se almeja, né, ao viajar, desejo sobre isso, né, que foi um exemplo discutido na aula também. Então, os modismos vão reforçando esses comportamentos, esses desejos também, e gera justamente essa padronização das pessoas, né, de querer as mesmas coisas, né, e por não ter acesso, gera também adoecimento, como também, como ela fala aqui,
né, de enfraquecer alguns ideais e alguns princípios que nós possuímos também. Na medida que a gente aceita e absorve outros elementos que a cultura, de um modo geral, a sociedade também nos coloca, né, para a gente poder consumir de fato. E aí essa é outra ideia também de consumo, né, de consumir esses processos coletivos, culturais, sociais, que o mundo está dando para a gente e que as redes sociais, em geral, estão facilitando o acesso e a aderência a essas questões também. E por isso gera esse aprisionamento, né, a essas questões, não só a rede social em si, mas também esses padrões de comportamento do que se espera, do que se almeja também. E esse tópico do modismo está intimamente ligado com o anterior, com o consumismo, né? Exatamente por conta do que você comentou aí das redes sociais, onde se divulgam e se propagam e viraliza esse modo de viver, esses objetivos a serem conquistados, né? Essas metas de sonhos de consumo, essa questão que você comentou, né? A pessoa nas redes sociais divulgam ali uma vida muitas vezes falsa, onde é tudo feliz, onde a pessoa a viagem é sempre perfeita, a família é sempre a família de propaganda de margarina, e assim por diante, ou seja, é tudo um mar de rosas, mas é tudo falso. E aí as pessoas que buscando isso por modismo e por consumismo, acabam se tornando, como ela falou aí, né, essa questão entra num comportamento mesmista, buscam ser diferentes, e todo mundo buscando ser diferente, ser original, acaba se tornando todo mundo igual. Então, é muito, muito comum também os grupinhos a gente vê muito em adolescentes, em jovens, que querem, né, demonstrar assim, uma conduta, um comportamento, ou pelos grupos, ou pelo tipo de música, ou roupa que vestem, enfim, os seus grupos sociais, procuram ser tão diferentes e se destacar dos demais, que acabam se tornando muito iguais, né, uns aos outros. Então, é uma contradição em si mesma, e o modismo e o consumismo ficam ali de mãos dadas, um alimentando o outro, e a pessoa, e você vê como é que é grave, né? A própria Joana destaca que isso enfraquece ideais, ética, família e a própria criatura. Então, como o impacto desse tipo de comportamento pode ser profundo, né? Pode ser perigoso, muito danoso. E aí eu posso dar também 2 exemplos sobre isso, né? Ampliando até mais a questão desse modismo, que a gente tem, por exemplo, agora mais frequentemente nesses últimos anos, né? Até pelo contexto que a gente vive aqui no contexto político do Brasil, uma adesão maior, uma cultura de violência, em todos os aspectos possíveis, né? Então, um comportamento, ele vai sendo defendido, discutido, alimentado, repetido também. E também um outro exemplo que a gente pode dar, que também caberia uma outra discussão, né? Por exemplo, a questão da homossexualidade, né? Por exemplo, que a gente sabe, estudando, né, no Espiritismo, a gênese desse processo, das memórias do espírito, né, das suas tendências também, mas a gente vê nesse sentido também um grande modismo, né, de ser homossexual, de ser bissexual, né, de ser apenas uma curtição, por exemplo, testar isso, né. Então a gente vai vendo também que nesse nível isso também se implica bastante. Não é só, né, como a Adriana colocou, a questão da roupa, né, dos objetos, de alguns comportamentos em si, mas também até de algumas crenças e comportamentos maiores ainda, né, que implicam em vidas, assim, né, de como você vai agir no mundo mesmo, né, em função de você repetir ou não padrões que são esperados, ou que, de repente, né, como a Adri colocou, querem até fugir do que é normal, esperado, mas ficam mais do mesmo também. Então, a gente tem que estar atento a isso também, né, de entender, analisar essas situações, entender esse contexto em que isso se coloca para a gente, e também não dar respostas padrões ou fáceis, né? Muitas vezes a gente quer entender um fenômeno que é complexo com respostas fáceis, simples, e não é assim. Então, nesses casos mesmo assim, precisa fazer uma análise completa, social, dessa conjuntura toda, e tendo a doutrina como base, para a gente poder entender, então, como é que a gente consegue dar respostas a isso, e também se libertar um pouco desse processo, que ele é muito alienante para a gente, né? A gente acaba, muitas vezes, entrando nisso sem perceber, e também alimentando
e reforçando também esses padrões ou estereótipos. E aí eu trouxe aqui outra chargezinha, né? Ela é extremista realmente, a charge, né? Porque fala dos reacionários aí. Aqui eu vou ler logo a frase aqui, porque depois a gente entende a charge também. O que a Joana fala, né? Multiplicam-se aqueles que se apresentam originais, já não surpreendendo pelo exotismo e desprezo a tudo e todos, denominados como reacionários por protestos, de imediato aceitos, imitados e absorvidos, logo passada a novidade. Tais posturas escondem os chamados complexos coletivos, que destroem a vida, instalando o clima de indiferença, quando não de instabilidade nas pessoas também. Né? Então é isso também. É o contraponto, né? Ela fala, né, desses mesmistas, os que copiam tudo, e tem esse outro grupo que quer ser o diferentão, e muitas vezes é diferente por uma posição reacionária, extremista também, né? Que também não agrega, não ajuda, não ampara, não faz nada de bom para a sociedade também. É só pelo ato de ser contra alguma coisa ou para defender uma posição muito pessoal, né? E com isso gera violências para as pessoas de modo geral, sejam psicológicas, físicas mesmo, né? Como aqui na charge coloca, né? Expulsão dos imigrantes, abaixo a ditadura gay, abaixo o sistema de cotas, né? Abaixo a educação sexual nas escolas, contra um mundo melhor. Então, chega nesse nível, né? Claro, aqui é uma charge, é uma crítica, né, nesse sentido. Fechem as mesquitas. Então, a chargezinha traz aqui vários tipos de violências, né? Sejam elas religiosas ou então de intolerância, isso. Intolerância. Intolerância étnica, intolerância religiosa, de gênero também aparece aqui, né? Então, que são só alguns exemplos que ele quis trazer aqui na charge, para mostrar justamente isso. Que muitas vezes o reacionário, a pessoa só do contra. Ele não quer agregar, ele não quer debater de fato aquele tema, a pessoa não quer de fato, né, ser um exemplo, né, de trazer ali, acrescentar algo à sociedade de fato. E como a Joana fala, né, ele gera um barulho, há ali uma agregação de pessoas que estão afins a essa proposta, mas depois passa também, né? E aí a pessoa também não acrescenta nada, porque é quase que uma ação coletiva de massa que, sem pensar muito sobre isso, né? E que tem por fundo, às vezes, uma violência também muito forte. Então, isso não agrega e só gera uma reação passageira e desproporcional ao que se poderia fazer para acrescentar, de fato, ao debate social, né, na nossa vida. Ela continua, né, nesse debate. Sufocado pela falta de humanidade, o homem busca refúgio nos partidos políticos, nos clubes sociais e desportivos, nos aglomerados, temendo enfrentar-se. Permanece na multidão, sofrendo de insuportável soledade, né, de solidão. Então, ela complementa o que ela falou antes, né? Então, querendo esquivar de si mesmo, muitas vezes o homem encontra nesses grupos essa força para fazer justamente isso, né? Um grupo político, um grupo religioso, um grupo social qualquer, né? Então, essa ação coletiva de massa acaba deixando ele ali escondido, de alguma forma, de si mesmo. Ele não quer enfrentar, muitas vezes, aquilo que o inquieta, né? Que de alguma forma, mobiliza para a mudança. Vê inimigos em toda parte e busca afastá-los usando artifícios segregacionistas de vários tipos, embora fantasiando-se de democrata e solidário. Né? Então, eu acho que a chargezinha ali, ela complementa bem o que ela fala aqui, né? Então, é mais fácil eu, em vez de enfrentar os meus vícios, meus preconceitos, né, minhas dificuldades, eu vou me unir, então, a um grupo de pessoas, a um coletivo, de alguma forma, para segregar, para apontar, para criticar, em vez de fato eu gerar uma mudança ali. E uso ainda essa máscara social, essa capa de que sou justo, sou democrata, sou solidário, quando, na verdade, eu estou só atendendo a interesses pessoais ali de grupos pequenos e não preocupados com a maioria das pessoas, com, de fato, com a justiça social, com a desigualdade social que o mundo enfrenta atualmente também, né? Então, é importante a gente ter essa análise também crítica, né, de quais grupos nos filiamos, a quais grupos, né, que bandeiras levantamos, defendemos também, e perceber de que forma também a doutrina se coloca para nós nesse sentido. Como é que ela se posiciona frente a esses temas,
as questões sociais que nós atualmente também temos que lidar, né? A gente tem visto muito isso atualmente, né, gente? Sem citar nomes aí ou posições, inclusive políticas, mas há um discurso da família, vocês devem perceber, né? Em nome da família é isso ou aquilo. E muitas vezes é um discurso que não tem fundamento, né? Porque a gente teria que discutir primeiramente o que é família, que discurso de família é esse, para justificar a violência, por exemplo, né? Então, são coisas que... Essa frase da Joana, ela é muito clara nesse sentido, né? Fantasiando-se de democrata e solidário, né? Então, muita gente usa o nome da família, o nome de Deus, por exemplo, para justificar uma violência, para justificar uma segregação social também. Isso é muito sério. Léo, desculpa, tô monopolizando os comentários aqui, mas, gente, tá me ajudando, você me ajuda. Fica aí à vontade, gente, para falar também, senão eu vou centralizar aqui. Mas vamos lá, eu achei tão interessante essa parte aí, e eu busquei aqui a mensagem que você leu hoje na abertura, e tem uma conexão aqui com uma frase que Emmanuel fala assim: os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Ou seja, tem uma frase de Santo Agostinho, mas pelo menos assim, eu eu procurei na internet qual é a fonte, em que momento que ele deixou isso escrito, em algum trecho, eu não consegui. Mas quando você procura, eu já ouvi de pessoas citando, e na internet já vi também sempre se referindo a Santo Agostinho, que diz que eu prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me elogiam porque me corrompem. Corromper no sentido de corroer, enfim, de impedir que se evolua, né? Então, vem bem no que a Joana trata aí nesse texto aí, de que quando a pessoa, fugindo do compromisso de se cuidar, de se enfrentar os próprios defeitos, de tratar as próprias imperfeições, de enxergar em si aquilo que precisa ser renovado, fugindo de si mesma, a pessoa, e diante dessa falta de humanidade que ela percebe às vezes no mundo, o ímpeto da pessoa nessa condição é buscar se refugiar ali nos grupinhos, nas panelinhas, né? E isso é muito perigoso, que é exatamente o que a gente está vendo hoje em dia, como você está mencionando aí, que é fato, as pessoas se fecham nas suas bolhas. E isso é perigosíssimo, porque dentro dessas bolhas, ela só vai ter reforçado aquilo que ela já é. Ela não vai ter incentivo para ser melhor, para ouvir o outro lado, para ouvir divergências, para ouvir críticas. Ela só vai ser retroalimentado daquela condição que ela já se encontra. Então, é uma estagnação muito perigosa. E perigosa no sentido também de, que a gente atingiu, especialmente nesses últimos anos aí, né? Perigosa no sentido de que você fica sendo retroalimentado com aquelas mesmas ideias e considera que quem pensa diferente de você, ao invés de ser seu adversário, ou seu divergente, ou seu crítico, é seu inimigo. É aquela pessoa que você deve perseguir e deve eliminar. Então, aí é onde você chega ao ápice dessa condição absurda em que a gente se encontra hoje de animosidade, né, por conta de enxergar em tudo que é diferente um inimigo, alguém ou algo a ser eliminado e perseguido. É verdade. Nossa dificuldade de aceitar o diferente, né? Não só de aceitar porque ele é diferente, mas de conviver com ele justamente em relação às ideias, aos costumes também, em todos os tipos possíveis. É uma grande verdade mesmo. E eu esqueci de comentar uma outra coisa, Léo, também, é a gente perceber como é rico, então, a nossa convivência na casa espírita. Porque, embora a gente esteja ali, né, de uma forma ou de outra, buscando a mesma coisa, somos muito diferentes. Às vezes a gente está buscando ali uma cura, buscando um encontro consigo mesmo, buscando um aprimoramento, enfim, tudo que a casa espírita tem a oferecer pode até unir as pessoas com os objetivos são os mesmos, mas os motivos que nos levam a procurar a casa espírita são muito diversos, porque nós somos muito diversos. E a casa espírita, nesse sentido, é um ambiente muito rico, porque nos coloca diante de pessoas muito diferentes de nós mesmos.
Então, embora a gente esteja ali no mesmo ambiente buscando a mesma coisa, nós invariavelmente vamos nos deparar com conflitos, com críticas. E aí veja como isso é importante. A gente está num agrupamento que é o contrário desses que a Joana cita aí, desses clubes, dessas aglomerações, onde você se fecha na bolha e fica todo mundo estagnado. No centro espírita, a gente tem uma oportunidade preciosa de se deparar com o divergente, se confrontar, ser confrontado com uma crítica e extrair dali uma oportunidade de crescimento. Então, a gente precisa cada vez mais valorizar isso, especialmente quando a gente retornar para as atividades presenciais, valorizar isso cada vez mais e procurar ser mais colaborativo, mais solidário e mais indulgente, compreensivo, percebendo o valor que é, a bênção que é dividirmos o espaço da casa espírita nas tarefas que a gente abraça. E aí, fazendo a transição já aqui do tema, né? Então, por que a Joana faz todo esse debate aqui anteriormente, né? É mais ou menos assim, ela fala assim, ó, o mundo é isso aí, né? O mundo traz essas questões, são questões sérias, importantes também, mas o grande ponto está dentro da gente, né? É isso que ela vai falar aqui, seguindo aqui na temática do estudo. Então, ela traz toda uma abordagem social antes mesmo, apontando os elementos sociais que nos influenciam fortemente, porque a gente adere a eles, ou não, né? Nas nossas escolhas também, mas ela aponta para nós próprios agora, né? A gente fala assim, olha, tudo bem, tem tudo isso aí, mas o ponto fundamental não é isso. Isso também é forte, influencia, é muito presente, mas a grande questão somos nós, né? As sombras que nós trazemos, as questões íntimas que nós trazemos, que nos filiam, nos fazem se ligar a esse elemento ou a outro, né? Então, por isso que ela coloca isso aqui nessa segunda parte do estudo. Os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no ímã de das próprias criaturas, que os vitalizam com o orgulho, o egoísmo e o disfarce da acomodação social aparente. Então, o homem, ele vai buscar nesses fatores sociais, muitas vezes, um esconderijo para aquilo que está nele também, né? O homem, nós todos, né? A sociedade como um todo. Então, a grande questão é sempre mesmo espiritual, humana, interior, né? É o que eu trago, minhas dificuldades, meus princípios também, minhas impressões do mundo, que vão se casar com o que está na sociedade atualmente, ao nosso redor também. Mas se não mudar o que há em nós, fica difícil também mudar o social, né? Ainda que ele tenha força, que ele impacte como nós somos e vivemos também. Então, um grande ponto aqui que ela vai dizer para nós é justamente de olhar para si agora, olhar para o nosso interior e buscar em nós esses elementos que são alimentados, né, por esses pontos aqui, pelo orgulho, pelo egoísmo e por esse disfarce, né, social que nós muitas vezes buscamos para não enfrentar em nós esses elementos também. E aí ela apresenta para a gente o que a gente chamou aqui de metodologia de Jesus, né? Como é que Jesus, então, lidava com esses elementos, com esses pontos, né, nos seres humanos, né? Na sua época, como é que ele demonstrou, né, e fez para enfrentar, né, e lidar com as pessoas de sua época, que em geral eram pessoas, né, muitas vezes ali inferiores, como nós somos ainda, perturbadas, que queriam enganar também o próprio Cristo, enfim, né? Então ela traz aqui um passo a passo de Jesus, né? E claro, tudo isso vinculado ao seu modo de ser, a quem ele era, ao ser perfeito que já era, né? Ser puro, que entendia a dinâmica humana, a complexidade das relações humanas também, e auscultava cada alma para além do que ele ouvia dessas almas, né? Então ela aponta aqui alguns passos do Cristo. Primeiro, que ele ouvia os seus interlocutores. E aí, de fato, é um destaque, né, de escutar realmente, né, de se colocar na posição de quem atende, de quem abraça, de quem escuta de fato essas pessoas, que embora dissimulassem os motivos reais que os assinalavam, não conseguiram passar despercebidos. Então, muitos chegavam a Jesus suplicando uma questão, uma coisa, mas a intenção muitas vezes era outra. E Jesus entendia tanto a queixa, vamos dizer assim, quanto o que estava na alma de cada pessoa também, nos desejos, os medos, os receios, as dúvidas também da alma, né? Diante da sua visão penetrante,
se desnudavam os hipócritas e enganadores. Então, Jesus, ele também sabia abordar essas pessoas, né? Ele, ao escutar suas almas, seus motivos e interesses, ele também conseguia, com argumentos ou, né, com o próprio comportamento que ele transmitia ali, fazer com que isso se desnudasse, aparecesse de fato aos olhos das pessoas. A sua posição moral impunha-se-lhe isso, no entanto. Isso é importante, né? Então, ele se colocava pela condição moral que ele apresentava, não pelo poder que tinha, o poder humano, né, do dinheiro, o poder, né, político, como se tem hoje em dia também, o poder militar, para alguns casos. O poder de Jesus era moral. Isso se colocava assim que para se forçar, inclusive. E ele os enfrentava com amor ou energia, conforme a circunstância e a intenção de que se revertissem, sempre, porém, generoso. Então, a diferença de Jesus era essa também, né? Então, quando ele precisava ainda ser firme com o próximo, né, chamar a atenção de alguma forma, era cheio de generosidade, de caridade também. E por isso, aquela admoestação do Cristo, a repreensão que ele fazia em alguns casos também, era coberta de amor, generosidade, que não humilhava o outro, né? Que não deixava o outro à mercê dos conflitos ou dificuldades. Levava cada um a auscultar-se e adentrar-se. Né? Então, um outro passo aqui seguinte. Então, ele ouviu os interlocutores, ele se colocava moralmente para escutar e corrigir, se fosse o caso também, mas levava a pessoa também a se ouvir, a se entender, a buscar a si, né? Porque não era uma posição de fora para dentro, ele precisava mobilizar também o próprio espírito a buscar a si mesmo, nesse momento, a se entender, a se escutar e a buscar respostas em si, a fim de extirpar as matrizes do mal em desenvolvimento. E logo depois, estimulava-os ao crescimento pessoal. Então, para além de, né, escutar e levar o outro a refletir, a pensar sobre isso, também estimulava que ele pudesse mudar e que seguir em frente. Tem vários casos assim, né? Um que a gente usou aqui, inclusive, no curso, bem claro sobre esse processo, é o da mulher adúltera, né? A gente pegar a mulher adulta e colocar aqui, a gente vai ver que ele fez exatamente isso daqui naquele processo. Ouviu lá a multidão que estava, né? Se colocou com paciência, porque era a posição moral dele de ouvir pacientemente, né? Depois falou com a mulher, e aí, né, fez todo aquele processo para depois ela falar, vai, não peques mais, que é estimular justamente o crescimento pessoal. E a gente vai ter vários casos assim, né? Com o jovem rico, e assim por diante. Articulando os mecanismos mentais e sociais que conspiravam para a decadência geral, pela queda do nível cultural e emocional que deve constituir a base da sociedade também. Então, Jesus, ele aplicava essa forma de lidar com o ser humano o tempo todo, né? De ser ali paciente, mas duro nesse sentido, né? Ser firme, generoso também, mas suscitando sempre eles a se escutarem e também a buscarem melhoras, a mudar comportamentos e seguir adiante também. Né? Então, a Joana, ela reforça para a gente um modo de ser de Jesus e a sua metodologia de trabalho, vamos dizer assim, para que ele conseguisse, de fato, né, gerar no espírito humano uma mudança real, né, nas questões emocionais, espirituais, que os afligia e que necessitava de uma atenção maior naquele momento. E traz também o exemplo de Pedro, né? Pedro ficou muito marcado na sua existência por ter traído Jesus, né? Então, Pedro, né, no Evangelho, traz essa marca, e para alguns parece ser maior essa marca do que tudo que ele fez depois, né? De assumir a igreja do Cristo após a ida de Jesus e de ser a pedra fundamental, como se fala, né, no próprio Evangelho, de ser ali a firmeza, a rocha espiritual que conduziu os discípulos de Jesus para implantar o Evangelho. E o caso de Pedro é muito simbólico nesse aspecto também, né? Porque Jesus já sabia da dificuldade de Pedro. E por isso mesmo confiou nele para que ele pudesse vencer as dificuldades e seguir adiante também. Então ela fala o seguinte, a Joana. Na negativa de Pedro, 3 vezes repetida, a respeito do amigo, temos uma lição de grande magnitude, porquanto, tão logo ele veio a cair em si, chorou amargamente. Porque Pedro sabia o que tinha feito, né? A consciência acusou ali.
A explosão de lágrimas foi-lhe a oportuna catarse liberativa do arrependimento que o poderia neurotizar, levá-lo, como aconteceu a Judas, o suicídio infame. E aqui neurotizar, a gente pode entender como adoecer mentalmente mesmo, né? Se colocar na posição de adoecimento mental, no caso igual de Judas, né? De possível loucura e suicidar-se. Reergueu-se da queda, venceu o medo inimigo e a pusilanimidade adversária, dando, a partir dali, todo o restante da vida ao serviço da reparação pelo bem. Jesus, por sua vez, aceitou-lhe a oferenda de amor, utilizando-o no ministério. O mestre conhecia-o. Por isso, anunciara-lhe a defecção por vindoura, as fragilidades, apontando-lhes os inimigos internos que deveria combater. Então, o caso de Pedro mostra bastante isso, né? Então, Jesus conhecia Pedro, confiou a ele a missão de ser ali o braço direito da tarefa dele aqui na terra também. Pedro caiu, né, negando Cristo 3 vezes, como fala o Evangelho, se arrependeu amargamente disso, de imediato, e depois se reergueu, logo em seguida, para poder dar, né, continuidade à tarefa que tinha que fazer aqui na terra com a ida do Cristo. E Jesus confiava nele, né? E mesmo depois da ida do Cristo, ele continuou a confiar no Pedro e a falar, olha, vá, continua, né? Mantenha a minha igreja, a minha tarefa aqui e segue adiante também, né? E assim Pedro vira esse exemplo, né? De redenção também entre os apóstolos, porque caiu, negou o Cristo e depois se reergueu para sustentar aqui na terra a obra de Jesus também, né? E aí esse exemplo aqui do Pedro vai mostrar justamente o que a Joana já fala, né? Da questão dessas sombras interiores que a gente traz também. Pedro já trazia espiritualmente essa dificuldade, né? Talvez do medo, né? Talvez da falta de fé suficiente para poder continuar na tarefa, na hora da crise ali extrema, de não assumir de fato quem era o Cristo, né? E a sua obra também. Então, Jesus sabia que Pedro já era esse espírito que trazia essas dificuldades. Ele se confiou nele e confiou, inclusive, depois, né, da traição, como fala, né, o próprio Evangelho. Então, isso não foi um motivo para que Jesus não confiasse. E também se aplica a nós, né? Jesus nos conhece profundamente, nossas mazelas morais, nossos defeitos morais, dificuldades e vícios também, mas confia em nós ainda até hoje, né? E por isso a gente está aqui nessa tarefa, ainda pequenininha, mas Jesus confia na gente a ponto de nos esperar e de nos fortalecer cada dia mais a cumprir o que tem que ser cumprido por nós aqui nesse planeta atualmente também, assim como no caso de Pedro. Claro, proporcionalmente, né? E é interessante, Léo, que nesse ponto aí, nesse trecho do capítulo e no anterior, ela dá bastante destaque a essa questão de que o nosso maior inimigo são as nossas imperfeições. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. Os outros não são propriamente inimigos, são adversários, são divergentes, são espíritos que, como nós, estão em outro momento evolutivo e que, por isso, né, vão ser, talvez, ali... vão suscitar algum conflito, mas inimigo não propriamente, né? E ela destaca que o nosso inimigo, como ela colocou aí, de que, no exemplo de Pedro, que venceu o medo inimigo, ou seja, o nosso inimigo é o medo de encontrar consigo mesmo, de enfrentar as próprias imperfeições. Adversária, a pusilanimidade adversária. Então, o nosso instinto ainda mais voltado para mais primitivo, isso sim é a nossa natureza mais primitiva, é a nossa principal adversária. Nossa condição de inferioridade é aquilo que a gente deve combater como um inimigo, e não o outro, né? Embora Emmanuel, naquela obra que a FEB compilou, né, dos comentários de Emmanuel aos evangelhos, tem o comentário de Emmanuel do Evangelho de Mateus, enfim, Lucas, João, também os Atos dos Apóstolos e assim por diante. E de todas essas obras, eu já vi o comentário do Saulo, que é o organizador,
E eu tenho aqui os comentários de Emmanuel sobre o Evangelho de Mateus, que é o mais volumoso, ou um dos mais volumosos, enfim. E o versículo mais comentado por Emmanuel, de todos os comentários que ele fez em todas essas obras em que ele comentou versículos do Novo Testamento, o versículo mais comentado é o Amai os vossos inimigos. Esse versículo ele comentou em 22 mensagens. Ele não tem nenhum outro em que ele tenha se debruçado maior número de vezes, com maior frequência. E não por acaso, porque é exatamente onde a gente tem que se debruçar no sentido de nos modificarmos. Tem até uma mensagem dele em que ele destaca isso, que muitas vezes nós temos inimigos porque nós arregimentamos esses inimigos pela nossa maneira de agir. Então, o que deve ser combatido não é aquele que a gente converteu em inimigo, o que deve ser combatido é a nossa conduta equivocada, ou seja, a nós mesmos, né? Nós precisamos nos aprimorar para evitar regimentar e acumular tantos inimigos, tantas pessoas divergindo de nós mesmos. E nesse caso aqui, né, interessante esse finalzinho aqui da mensagem dela, que ela fala, né, que Jesus advertiu Pedro, né? Anunciou, olha, você vai me trair, Pedro. E ele mesmo assim não quis dar atenção, ou se entendeu, né? Não quis enfrentar esse medo também. E algumas vezes, assim, acho que é um ponto importante, a gente só consegue evoluir de fato na relação com o outro, né? No convívio com o outro também. E é esse outro que nos aponta que nós somos muitas vezes. Né? E é aquela questão da mensagem que eu li no início aqui, né, do Vinha de Luz, sobre os amigos e os inimigos, nesse sentido, né, que em geral o inimigo, nesse sentido mais simbólico até, não de alguém que a gente queira mal, né, é ele que nos aponta que nós somos, muitas vezes, né, nossas dificuldades, nossos defeitos também. Então, e nesse caso foi Jesus que apontou para Pedro, né, que foi um grande amigo, vamos dizer assim, de Pedro, que apontou, olha, Pedro, vê isso aí, né, você vai me trair, né, olha o seu medo, o seu receio, né, confia e já muda agora. E assim, Pedro, né, como um espírito também em evolução, também teve suas dificuldades ali. Mas, em geral, na convivência com o outro aqui, na Terra, a gente vai começar a desenvolver também essa escuta que o Jesus fazia, né? Em relação a nós próprios, inclusive. O que o outro aponta para mim que eu preciso melhorar também, né? Porque, às vezes, sozinho eu não consigo perceber direito isso. Porque a gente está tão habituado, né, a esses costumes que a gente possui, nossos próprios receios, dificuldades, enfim, e também vícios morais, que só quando a gente está em convívio com outros, a gente consegue, então, perceber como que isso afeta as pessoas, e elas nos dão dicas, né, de como melhorar também esse processo em relação a elas próprias. E a Joana vai, então, né, já finalizando essa parte da fala da Joana, trazer, então, esse olhar mesmo para nós, né, agora. Então, ela trouxe uma abordagem mais sociológica, inicialmente, né, falou de Jesus, como é que ele lidava e enfrentava essas questões, né, de seu poder mesmo de escuta e de compreensão da alma humana. E aqui ela vai trazer para a gente, então, esses apontamentos que são mesmo para a nossa própria análise pessoal, né, de olhar para si, para as nossas dificuldades e enfrentá-las. Então, ela fala que não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. E aí, por que eu pensei na mensagem inicial da aula de hoje, né? Porque ela fala também, e aí o tema da mensagem em geral, né? É amar os nossos inimigos, que é justamente isso, né? Da gente começar a amar nossas sombras, nossas dificuldades. Em que sentido? Em entender que elas existem, compreendê-las e tentar modificá-las, né? Porque às vezes a culpa ou a negação dessas sombras é que nos dificultam o processo de melhoria também. Então, amar nossos inimigos é amar também nossos próprios defeitos, nesse sentido, de reconhecê-los, como Jesus fez, entender que eles existem, mas tentar, de alguma forma, tentar modificá-los e falar, vai lá, vamos mudar isso daqui e seguir adiante também. Fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Né? Então, aqui ela dá um roteiro de mudança também para nós, né? Que Jesus representa para a gente um roteiro de luz, de mudança, de renovação também, que ele é atemporal. Então, ele não está condicionado à época em que vivemos, ao meio político, social em que a gente vive, as questões, né, humanas em geral que vão passando, né, rapidamente,
Jesus é atemporal, ele é o roteiro perene, né, das nossas vidas. Ô, Léo, antes de você Oi. avançar aí, eu achei essa frase tão sensacional, porque a Joana coloca Jesus como a terapia, e não Uhum. o terapeuta. Ela própria já mencionou, já classificou Jesus como terapeuta, mas aqui ela amplia o, a conceituação, né, Conceito, né? do ensino de Jesus, amplia o entendimento para dizer que ele é a própria terapia. Eu achei isso tão de uma sutileza, mas também de uma profundidade tão grande, porque se a gente pensar, né, quando a gente vai para uma terapia, né, o que nos modifica é a terapia, não o terapeuta, né? É, E a terapia é o que nos transforma, é o que nos modifica quando a gente se conhece, quando a gente se enxerga o que em si precisa ser trabalhado. E aí é onde ela coloca dessa forma aí, Jesus como sendo a terapia, eu achei sensacional, porque, de fato, vivenciando o que o Cristo trouxe de ensino, aí a gente se modifica, a gente se conhece, se modifica, então é a própria terapia que nos atende, que nos cura, né? E não propriamente a pessoa do terapeuta, embora ele seja as duas coisas, né? O terapeuta sim. e a terapia. Simboliza movimento nesse sentido, né? Quando fala de terapia atuante, é o Uhum, movimento que você faz com Jesus, né? E ele, uhum, você também, uhum. exatamente. E essa outra frase aqui seguinte foi a que mais me deixou assim, me mobilizou nessa leitura de hoje, né? Deixa que a tua emoção alcance. Eu fiquei tentando pensar sobre isso um pouquinho, né? O que significaria isso? E na própria psicologia, e também a doutrina traz isso também, né? A emoção é um grande mobilizador, né, da mudança humana, vamos dizer assim, né? É aquilo que te move, que te movimenta para algo também. Então, a gente guiar nossa emoção para Jesus é justamente definir uma opção de vida, inclusive, né? Eu quero Cristo, eu quero seguir esse caminho, eu quero que Ele viva em mim, né? Então, a emoção é aquilo que te mobiliza profundamente para algo. Então, a gente precisa fazer isso também, né? Assim, buscar Jesus, de fato, de forma emocionada, vamos dizer assim, né? Tentando mobilizar em nós os recursos que nos levem a querer aquilo com profundidade, também com intensidade, para conseguir de fato executar aquilo. Não tenhas medo destes adversários com os quais convive sem saber. Né? Então, aí, de novo, né, nossos inimigos interiores aí estão na gente, somos nós de alguma forma. E aí, também essa frase que é muito importante, que eu achei muito legal, né? Identifica-os um a um, desembaraçando-te logo após da pressão que exerce sobre ti. Então, ela indica isso, né? Ó, vai um por um, né? Não precisa agora querer mudar totalmente tudo de uma vez, né? Identifica esses males um a um, esses vícios, dificuldades, um a um, e trabalha neles um a um também, né? Para que a gente consiga, pouco a pouco, ir vencendo essas dificuldades que nos afligem a existência muitas vezes ainda, né? Emocionais, relacionais, de trabalho, de vida, no centro, enfim, né? A gente precisa ir com paciência, buscando identificar cada coisa a seu tempo e lutando diariamente para vencer aquilo ou melhorar aquele ponto, depois vai para o outro seguinte, assim por diante. Recupera a tua humanidade, sendo tu mesmo. Né? E aí essa é uma frase também muito ampla, né? O que é tornar-se humano de novo, né? O que é recuperar a nossa humanidade, né? Que é somente esse movimento de interiorização, de buscar a sua consciência, entender quem nós somos, nosso lugar no mundo também, e cada vez mais lutar, né, para melhorar a gente e também o mundo que nos rodeia, né? Porque a evolução ela é sempre coletiva, né? Então, ainda que haja um esforço de eu buscar melhorar a mim mesmo, eu tenho que também no meu grupo social, onde eu estiver, né, desenvolver esse sentimento coletivo, né, de trabalho comum, generosidade, fraternidade, caridade, que a gente pode também agregar mais. Convive com todos no teu grupo social, mas preserva-te, sem seguir os modelos fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante. Então é isso. Então eu preciso identificar no meu grupo e na minha vida social o que de fato, né, traz para mim saúde emocional, psicológica, espiritual, né, entender que fenômenos sociais que estou vivendo, que podem ser apenas uma questão mais superficial,
né, assim, que não traz para a minha vida algo de bom e que reforça muitas vezes essa prática consumista também, né? Então eu preciso entender quem eu sou primeiro para poder também diferenciar dos outros. Porque se eu também não tenho essa identidade, né, de fato pessoal, como é que eu consigo diferenciar o que eu quero do que o outro quer, o que o grupo quer, né? E me força a querer também junto, muitas vezes. Permanece aberto à renovação, à diversidade, à tua identidade. Né? Então é importante a gente frisar esses pontos, né? A renovação, que é esse movimento de buscar a melhoria, né? De não ficar ali apegado ao problema, à dificuldade, à diversidade, entendendo que somos todos únicos, nesse sentido, nesse grande aglomerado de pessoas aqui hoje, de espíritos encarnados, mas também identidade. Parece ser algo que sejam paradoxais, né? Diversidade e identidade, mas são importantes, porque a própria identidade gera diversidade nesse sentido, né? De quem eu sou, né? De quem eu quero ser, dos meus anseios espirituais, meus princípios também, e que vão levar também às minhas afinidades, né? O Centro Espírita é um exemplo disso. A gente se juntou aqui por princípios mais comuns, né? Por anseios comuns, por querer fazer algo também coletivo e também pessoal que nos leve a um equilíbrio maior no futuro. E desprovida de prevenções e precauções perturbadoras, gozarás de otimismo, fator essencial a uma vida sadia e a um interrelacionamento social saudável. Ela coloca o otimismo como sendo assim um propulsor, né, desse bem-estar social e das relações humanas. Que a pessoa pessimista, ela tende sempre a agravar os problemas que ela enfrenta e também a afetar a quem convive com ela. Isso é uma realidade, né? A gente vê muito isso. Então, ter otimismo hoje em dia, né, e que aquela fé no futuro, o otimismo, esperança, são fundamentais para poder viver nesse mundo material ainda, um mundo ainda imperfeito, e de muitos vícios e violências também, né, em geral. Então, ser otimista, é claro, ter o pé no chão, ter essa clareza sobre a vida, sobre nós próprios, mas também alimentar esse desejo de mudança sempre para o melhor, né? Desejar sempre o melhor, esperar sempre o melhor também para nossas vidas. Beleza. Eu separei aqui também, gente, acho que vai dar tempo, um vídeo que, para fechar aqui nossa aula de hoje, tá bom? Que é do programa Transição, e ele vai abordar a questão da culpa e auto-perdão. Pensando na aula de hoje, eu achei que seria um ponto importante a trazer para o fim do curso, porque muitas vezes a culpa e a falta de auto-perdão é que geram esses problemas nossos, emocionais, espirituais também, né? Pegando o caso do Pedro se perdoou naquele momento também. Pedro se perdoou e conseguiu avançar na obra que tinha que desempenhar aqui na Terra também. Para a gente também, essa acho que é a lição que fica, né? Então, vou colocar aqui o vídeo, botei o link aqui também do ladinho no chat e vou botar aqui a projeção para a gente poder acompanhar, tá bom? Quando alguém nos ofende, como reagimos? E quando somos nós a falhar e, mesmo sem intenção, machucamos alguém, o que fazer? O programa de hoje vai nos mostrar um caminho para bem longe do orgulho e do egoísmo, como lidar com a culpa e o perdão. É curioso percebermos na história do cristianismo o encontro de Jesus com Simão Pedro, quando este lhe pergunta sobre o perdão, quantas vezes deveria perdoar aqueles que tivessem lhe ofendido. E Jesus sai com uma resposta clarificadora, porque ele reformula a pergunta respondendo, quando diz: não te digo, Simão Pedro, que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E configura, portanto, uma perspectiva de abrangência para o perdão que nos suscita a analisar à luz da psicologia dos nossos dias e com esse olhar que a psicologia espírita nos favorece a entender o perdão numa dinâmica de profundidade imensa e em nuances até então não entrevistas. É que quando ele responde nessa perspectiva infindável de vezes
70 vezes 7, ele não estava querendo configurar exatamente 490, esse número matemático, para uma vida. Ele estava querendo configurar de que Simão Pedro era capaz de errar 70 vezes 7 vezes, ou seja, incomparavelmente, Simão poderia falir muitas vezes, infinitas vezes. Parte do princípio que fomos criados simples, ignorantes, imperfeitos, criados para perfectibilidade. A gente vai ser perfeito, é só Deus, mas a gente vai chegando a um ponto de ter uma vida um pouco mais, vamos dizer, do âmbito dos erros serem um pouco mais minimizados. Mas quando a gente erra, qual de nós não erra? Qual de nós pode atirar uma pedra no outro e dizer, olha, esse é culpado? Qual de nós pode se vestir, né, com uma toga de juiz e condenar? Se ninguém pode nos condenar, por que será que a gente vai ficar envolvido naquela coisa que vai e volta, aquele sentimento que não nos abandona, que a gente revive a cada momento daquilo que nós não falamos, ou daquilo que nós falamos, ou daquilo que nós fizemos ou não fizemos? Não leva a gente a nada. O sentimento de culpa é uma assimilação interna que alia muitas vezes o remorso por equívocos praticados ou a lembrança desagradável de uma omissão. Então a culpa surge por aquilo que fazemos, não fazemos bem, nos equivocamos, ou também surge por aquilo que deixamos de fazer. Aí instala-se muitas vezes o processo de culpa. Todavia, a culpa ela é travadora das possibilidades humanas. Sentir culpa e assimilar esse sentimento muitas vezes paralisa a vontade da criatura que se fixa no motivo da tristeza, do remorso ou do arrependimento, ou mesmo da omissão. O que significa dizer que o ato de errar, ele pode se expressar em dois níveis. Há o erro comum, cotidiano, e há aquele que toma uma dimensão abrangente. Há um arranhão e pode haver um golpe. Talvez Simão estivesse perguntando acerca do golpe e Jesus responde acerca também dos arranhões. Em outras palavras, a culpa, ela representa um estado do espírito que vai sendo sinalizado para ajustar o passo. Quando você bate num copo e o copo escorrega o líquido para o colo de um amigo, que é seu interlocutor que almoça com você, é uma culpa. Você imediatamente pede desculpas. Esse fenômeno se repete inúmeras vezes, infindáveis vezes, 70 vezes, 7 vezes. Significando que nós precisamos estar todos os dias ajustando o barco que caminha no leito do rio, procurando colocá-lo no canal, e aonde permite a fluência do amor, aonde favorece que a embarcação flua com mais elegância e com maior velocidade. Quando você se afasta do canal, o barco pode começar a diminuir essa velocidade e começar a sentir os bancos de areia. É a culpa, essa culpa normal do cotidiano, essas infinitas culpas que nós precisamos todos os dias estar nos ajustando. Mas se o barco se afasta no leito do rio para a margem, ele encalha. E ao encalhar, vem a culpa tóxica. A culpa tóxica, ela é falta de amor a si mesmo. O amor a si mesmo não tem nada a ver com egoísmo, é outra coisa. Amar-se, segundo Joana de Ângeles, é respeitar-se, é ensejar-se às conquistas superiores da vida. Então, o amor a si mesmo é, no fundo, o alinhamento com aquela definição do espírita. Conhece o espírita pelos esforços que ele faz em dominar suas más tendências e melhoria. Então, quem faz isso não vai para a culpa tóxica. O erro faz parte do nosso aprendizado, vai ocorrer. Se nós erramos, devemos corrigir, seguir adiante e já estaremos com mais experiência. Logo, ter culpa, nesse sentido mais genérico, equivale a dizer ajuste, venha para o canal. Mas quando você se agarra na culpa e gera sofrimento, aí é remorso. Quando você se fixa no processo de culpabilidade, aí o processo se transforma numa patologia. É extremamente doloroso. Do mesmo jeito a mágoa. Quando crianças,
se alguém fala mais ríspido ou se nos sentimos magoados. Então a mágoa é como uma ferida que nós temos. E quando crescemos, se alguém fala de uma determinada maneira ou atinge algum ponto susceptível, sensível, vulnerável, a mágoa é uma das manifestações. Tem pessoas que ficam com raiva, outros atacam, outros se fecham, outros se deprimem. Então, a mágoa é uma das reações. Mas quando essa mágoa se aprofunda e se transforma em ressentimento, quando ela se afasta e se encalha na margem do rio, nós temos o rancor, nada desejável para a alma, profundamente negativo, que nos faz entrever a necessidade de olharmos-nos melhor, porque nosso barco está navegando agora de uma forma difícil, ou já não mais está conseguindo navegar. Está estacionado porque encalhou ou na culpa tóxica, no remorso, ou então numa mágoa a quem a pessoa se fixou, configurando o rancor, o ressentimento. Então, se eu me culpo de algo durante muito tempo e não trabalho isso, e não olho e não transformo, a autoculpa vira um remorso. No princípio, para que serve eu me sentir culpado? A culpa, ela é um sinalizador, é como um despertador. Ela diz que eu violentei, eu transgredi algum valor meu, então eu me sinto culpado. Esse é o primeiro momento. Agora, se eu fico na culpa e no remorso, imagina uma areia movediça. Eu vou me afundando emocionalmente e isso não ajuda na transformação, nem na autotransformação e nem na possibilidade de transformar aquilo que eu me sinto culpado. De repente, eu ofendi alguém, eu magoei você, por exemplo, né? E aí eu me sinto culpado por isso. Poxa, isso é um alerta. É sinal que eu valorizo a nossa amizade. Se eu fico no remorso, eu não transformo, eu não te procuro, eu não falo, olha, eu me senti culpada com aquela minha atitude. Então a culpa serve para isso. Portanto, quando Jesus propõe a Simão Pedro esse olhar indimensional, ele fala de que todos os dias nós podemos nos magoar, podemos nos sentir culpados. E é natural que, em sentindo, revejamos, reavaliemos o nosso comportamento e voltemos para o prumo, sem que isso se constitua num drama, sem que isso se constitua em pecado, sem que isso se constitua num mal. É apenas a alma que está aprendendo mediante ensaios. Os erros fazem parte do nosso processo de aprendizagem. Por isso, Jesus propõe na sua oração dominical, quando fala do Pai Nosso, a necessidade de perdoarmos aqueles que estão caminhando conosco para que o Pai nos perdoe também. Colocou dentro da oração dominical. Porque o perdão, ele é uma demanda do cotidiano, como é o pão nosso. Do mesmo jeito que precisamos do alimento para manter o corpo, do oxigênio para oxigenar as nossas células, nós precisamos de perdoar, amar mais, amar além dos nossos ensaios aprendizados, nossos ensaios erro e acerto. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos alimentando de amor e estamos crescendo espiritualmente. Precisamos do pão que alimenta o corpo e do perdão todos os dias para que as nossas oportunidades se revistam de novos aprendizados, para que o nosso espírito avance evolutivamente na conquista dos seus valores intelectos morais. Não saia daí, o Transição volta já. Através da perspectiva espírita, a culpa vira responsabilidade. O erro alheio vira oportunidade de aperfeiçoamento. Como aprender tais situações e seguir em frente? A fixação na culpa ou na mágoa, transformando-as em processos intoxicantes para a alma, ensejam uma disfuncionalidade no ser. Altera o comportamento, mas altera as emoções, altera o circuito psíquico, deságua nas dificuldades das relações sociais, repercute nas interações de natureza espiritual.
o remorso, tanto quanto o rancor, ele nos afeta o ser tão profundamente que talvez seja uma das chagas mais cruentas que a humanidade experimenta como resultados do orgulho e do egoísmo, que são as matrizes dos processos que nos impedem de fazer o caminho do perdão. A culpa, ela é uma das principais causas das nossas doenças, porque a culpa é um sentimento que parte-se do princípio de que a gente se considera perfeito, então nós não podemos errar. Mas a gente não é perfeito, nós vivemos num mundo de expiação e provas, onde todos os seres são imperfeitos, estão se autoeducando, se autoaprimorando-se a cada dia. Nós erramos porque não sabemos. Então, quando nós usamos a palavra culpa, isso é uma palavra pela qual nós designamos os erros humanos, de forma que quando nós citamos aquela pessoa teve culpa nisso, ela é culpada, o que nós precisamos entender é que nós nos enganamos, nos desviamos exatamente porque não sabemos, não conhecemos tudo ainda. Quando superarmos essas dificuldades ou imperfeições ou necessidades, nós passaremos a estágios maiores e melhores. Então a culpa merece o auto-perdão, porque amar a nós mesmos é saúde do corpo, da mente, do espírito, das emoções. Amar a nós mesmos implica em fortalecer em nós as barreiras contra esses sentimentos de achar que eu deveria ter feito de outra forma. Na medida que isso prolonga demais, esse sentimento de culpa, que ele não é colocado em ação para o bem, o que pode acontecer é a pessoa desenvolver sentimentos de depressão e, como consequência, prejudicar a saúde por falta de cuidados próprios. Nós encontramos inúmeras pessoas que, vitimadas pelo remorso, alteram de tal ordem a sua estrutura de vida que entram em processos depressivos graves, que experimentam transtornos psiquiátricos variados. Esse processo gera uma paralisação na caminhada do indivíduo. É diferente do arrependimento. Quando a pessoa errou, ela se arrepende e do arrependimento ela parte para um trabalho de reparação. No remorso, o indivíduo ele para no tempo, ele fica em cima de uma autocondenação. E essa autocondenação, ela grava no psiquismo um verdadeiro estado de fixação mental. A pessoa desencarna, vai para outras encarnações, e nessas outras encarnações, ela vai somatizar esses estados de culpa, que são verdadeiros estados tóxicos, pelo remorso da encarnação anterior. O indivíduo não lembra dos fatos, mas não esquece da emoção dos fatos. O que nós apagamos das vidas anteriores são os fatos cronológicos, mas as emoções nós nunca apagamos. De fato, o indivíduo ele nasce com um sentimento de culpa não definido, que poderá se expressar numa desorganização mental. As culpas, quando são muito intensas e estão baseadas no remorso, elas são capazes de provocar uma quebra no psiquismo. A esquizofrenia, por definição, é essa cisão, é essa quebra que, e no momento do desenvolvimento psicoemocional, em determinado instante, vai se manifestar na forma dos sintomas psicóticos. Quase sempre são espíritos que em outras vidas cometeram delitos graves e não fizeram a reparação devidas e agora juntam um processo de remorso, a raiva intoxicante que sentiram naquela época e que moveu para cometer aquele delito. E porque não conseguiram diluir, reencarnam, trazem essas memórias muito desestruturantes e elas abrem-se para a vida presente, a céu aberto, deixando a pessoa como se fosse muitas numa só, sem ter uma linearidade egóica, caracterizando, portanto, uma alma que se fragmenta, que se desintegra entre o ego de hoje e acessando os egos lesados do passado. É importante que seja ela própria ou pessoas que estão próximas dela ajudarem, seja através de incentivo a frequentar um grupo religioso
para ela começar a despertar atenção para a possibilidade de fazer algo bom que compense o erro e assim tirar a pessoa desse pensamento vicioso, negativo da culpa. O Emmanuel fala que a gente só vai voltar no passado quando o fato do passado servir para que a gente tome novas resoluções para o futuro. Mas quando é aquela coisa estagnada, cristalizada numa culpa, por exemplo, nós merecemos o auto-perdão. Para que a gente possa perdoar o outro, primeiro a gente tem que perdoar a si mesmo. Porque como é que nós vamos fazer esse movimento? O movimento é de dentro para fora, não é o contrário. Não é? Então a culpa, ela é responsável por inúmeras das nossas doenças. Não é? O espírito que não consegue se libertar daquele erro. Tem pessoas que a gente vê na casa espírita, numa orientação, por exemplo, que estão há 20, 30 anos sofrendo por algo que aconteceu e revivendo aquilo, como se aquilo tivesse acontecido naquele momento. Não é? E a vida fica parada, naquele momento. Então, liberte-se da culpa. Nenhum de nós pode condenar o outro, então não se condene. Viva amorosamente, ame a você mesmo. Jesus já diz, né? Ama a si mesmo para depois amar o outro. Por isso, é de bom tom que pensemos em toda a extensão das consequências, para que, em tempo, façamos o reitineramento do nosso comportamento, saindo da margem e voltando para o leito, a fim de que não fiquemos ancorados na margem por longo período e por várias vidas, bem como saindo da rotatória e retomando o caminho da vida, assumindo uma consonância da alma nos seus movimentos com as leis de amor. E pelo amor, pelo perdão ao outro, pelo perdão a si mesmo, conseguirmos fazer o movimento da superação, notadamente das mágoas e culpas mais extensas. A pessoa séria, responsável, com desejo realmente de reparar eventuais questões que foram realizadas atrás, ela vai entender que simplesmente todo mundo erra. Aí que vem a questão do auto-perdão. Quem sabe se perdoar, inclusive, naturalmente, vai aprender a perdoar de uma forma muito tranquila as demais pessoas. Então, quando se fala em arrependimento, a melhor forma de entendermos esse processo é o desejo de avançarmos, todos, sem exceção. O Transição volta já já. No segundo capítulo de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos recomenda uma fórmula prática para o reequilíbrio após o erro cometido. Um conselho que permanece cada dia mais atual. Confira! Allan Kardec haveria com maestria de poder traçar um caminho para a humanidade que nos ajudasse a lidar melhor com essas arranhaduras ou com esses golpes da alma que nos afetam a existência às vezes por um momento ou pela vida inteira, que se chama remorso e rancores. Quando ele propõe uma metodologia evocando toda a tradição de Jesus para nos colocar de uma forma bem pragmática, bem objetiva e muito lúcida, como é próprio do Espiritismo, a possibilidade de nós restaurarmos na alma o caminho da autolibertação. Porque o auto-perdão também é um motivo, é uma situação de caridade, a caridade para conosco mesmo. Porque quem de nós poderá dizer que nunca errou ou que nunca vai errar? Errar é um processo humano. O equívoco é natural em criaturas que estão em aprendizado. Se me perguntarem assim, mas em todos os casos existe possibilidade de reajuste, de reparação? A resposta é absolutamente sim. É para isso que nós estamos fazendo as experiências fantásticas em um planeta chamado Terra e que realmente possibilita isso. Nós devemos aprender a fazer isso. Diz o codificador que há 3 passos que configuram esse trabalho do auto-perdão, que se coloca com a expiação, o arrependimento e o processo reparador. O arrependimento é dar-se conta, é poder perceber que eu me equivoquei, levemente ou gravemente.
A expiação é o desconforto que eu sinto. É o sofrimento por ter, muitas vezes, pisado no pé do outro e que uma desculpa resolve. Ou então, porque eu atropelei alguém não me dando conta e ultrapassando uma preferencial. Precisando, portanto, fazer um esforço, um movimento importante, que não se resolve em algumas horas. Essa dor que me acomete, por ter cometido um ato consciente ou inconscientemente, ela me exige da alma muito esforço e o sofrimento já é parte desse processo curativo. É inevitável que, se seguindo ou concomitantemente ao arrependimento, venha esse estágio do processo expiatório, que traz para a alma, mediante o desconforto, a necessidade de que ela tem que refazer, dar o próximo passo, que ela tem que reparar o mal feito. E aí vem o terceiro passo, o da reparação. A reparação é a atitude do ser que vai e reconstrói e refaz. Então ela precisa, para se perdoar, primeiro, olhar para a situação e se apropriar, se responsabilizar pela sua parte naquela história, né? Então esse é o primeiro passo do auto-perdão, é olhar para a situação e ver, não, eu tive responsabilidade nisso. Porque se eu não acho que eu sou responsável por uma situação, a solução dessa situação eu também não sou. Então, eu assumindo que eu tenho participação, aí eu vou, sim, fazer um processo de auto-perdão. Ao invés de eu me agarrar e ficar lamentando o leite derramado, eu me movimento e vou coletar o leite, limpar, começar a fazer um movimento que eu preciso fazer para poder me sentir bem comigo mesmo. Nós erramos sempre. Há mesmo alguns psicopedagogos que dizem e alegam que nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos da nossa vida. Ora, se isso é verdadeiro, como de fato parece ser, então nós estamos aprendendo a cada vez mais porque nós erramos, falamos ainda coisas que às vezes, por vezes, achamos que não deveríamos falar, mas não tem importância porque logo em seguida nós podemos reparar. O Espiritismo, portanto, ele não permite que nós nos fixemos na culpa e tratemos a culpa mais como fenômeno de autorresponsabilidade. Ou seja, errei, refaço. Se for um processo pequeno, é uma desculpa. Mas se for um processo mais abrangente, eu preciso fazer um caminho. Por isso, o perdão representa um caminho de autorrestauração que eu preciso fazer. Como a própria palavra diz, perdoar, doar inteiramente. Fechar um ciclo de superação para que eu possa sentir diante da minha própria consciência que eu estou livre. Porque se existe realmente uma grandeza no ato de pedir o perdão, maior ainda e mais nobre é perdoar. É perdoar a si mesmo, saber perdoar a si mesmo e perdoar também o semelhante. Quando nós entramos nessa via, nessa estrada, aí passamos a compreender um pouco melhor os indicativos feitos por Jesus de Nazaré para que nós realmente nos aliviássemos de todas as nossas dores através desse sentimento que lhe é grandioso, que é maior. Por isso Jesus propôs ao seu tempo, reconcilia-te com teu adversário, mostrando a necessidade de nós nos auto-reconciliarmos para podermos fazer um movimento na direção do outro, enquanto estás a caminho com ele, para que o teu adversário não o entregue ao juiz, o juiz ou oficial de justiça, e o oficial de justiça te encerre na prisão e não sairás de lá até que pagues o último ceitil. O olhar espiritista, considerando a reencarnação, fala-nos daqueles que, encaminhando numa vida, numa existência corpórea, não conseguindo perdoar, ao sairmos, somos entregues ao juiz, à consciência, que nos entrega aos oficiais de justiça, que são os benfeitores, que nos colocam num novo corpo, uma prisão, e lá não sairemos até que restauremos, reparemos até o último ceitil, ressarcir um equívoco que fazemos durante uma doença psiquiátrica. O autismo, que ao tempo em que é uma doença, ela já é o próprio tratamento. No processo esquizofrênico, que às vezes culmina por toda uma existência a despeito de todo o aparato médico e que é em si mesma o caminho de volta que nós estamos fazendo. Ou
Quando recebemos no lar alguém que é o nosso inimigo do passado que lesamos, ou quando somos chamados a conviver com alguém que nos lesou perdoando, são processos reparadores que às vezes poderíamos ter feito numa outra existência, se em tempo, em se reconciliando consigo próprio, pudéssemos ganhar a paz interior, ir ao encontro do outro. Porque se o outro não quiser restaurar a paz e queira manter a violência, será uma escolha dele, mas nós já nos teremos libertado, porque teremos feito a nossa parte, a nossa cota de ação naquela encrenca em que nos envolvemos. E agora somos livres, seguindo os passos de Jesus, quando na cruz dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, se desonerando de todo sentimento ruim, para logo em seguida ressurgir para os mesmos que traíram, negaram ou abandonaram, mostrando que o caminho é um caminho de libertação. Não esqueça de acessar www.transição.tv e compartilhar este e outras centenas de programas com seus amigos. Ficamos por aqui, eu te espero no próximo Transição. Tchau! Pessoal, prontinho. Essa era a proposta da aula de hoje, né, do material e do vídeo. Se alguém quiser comentar alguma coisa para encerrar a aula, fique à vontade. Só agradecer pelo estudo de hoje e pela oportunidade que a gente teve ao longo desse semestre, né, de estudar essa obra maravilhosa. Foi muito bom, muito edificante para todos nós. Tudo bem, então vamos fazer a prece, então, tá ok? Para a gente poder encerrar. Então vamos, mais uma vez, buscar o Mestre em pensamento, rogando assistência do mais alto a todos nós, desencarnados e encarnados, que as bênçãos de Jesus nos amparem a todos nesse momento e sempre, e agradecer a Jesus pelo semestre de estudo que tivemos, por cada aula, por cada debate, reflexões que realizamos, que consigamos, assim, vivenciar, pôr em prática esses ensinamentos tão importantes. Mestre Jesus, obrigado por tudo, Senhor, e que possamos estar mais fortes na fé, no trabalho e na ação no bem. Que a sua paz, a sua luz nos amparem sempre, hoje e sempre. Graças a Deus, Senhor.